Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema do nosso programa é sedentarismo e os nossos convidados são o Dr. Hugo Gueiros e o professor de Educação Física, Johnny Costa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar de volta aqui no Viver com Saúde para falar desse tema tão importante que é o sedentarismo, né? E trazer já informações sobre atividade física. Isso, a gente agradece também o convite. É sempre muito importante falar sobre exercício e levar também para os irmãos também informação também, como que é importante essa prática e também as prevenções delas. Perfeito. Perfeito. E aí a gente pergunta, doutor Hugo, o que é sedentarismo? Olha, sedentarismo é uma condição, quando uma pessoa ela gasta pouca energia durante o seu dia. Quando a gente acorda de manhã, a gente acorda ali com um saldo, uma moeda ali, uma moeda energética, vamos dizer assim. E conforme a gente vai se alimentando, você vai repondo esse saldo. O sedentarismo é quando eu tenho uma situação onde eu gasto menos energia e continuo repondo. Ou seja, se eu tenho baixa atividade física, eu posso dizer que está instalado ali um sedentarismo. Johnny, você tem algo a falar sobre o sedentarismo também? É importante também a gente ressaltar que o sedentarismo ele não é sinônimo de obesidade e de outras doenças. O sedentarismo ele é a falta de atividade física, mas também que é uma porta aberta também para outras doenças entrarem. E quais são os riscos que o sedentarismo pode trazer para a nossa saúde, Hugo? Olha, são muitos riscos. A gente pode levar em consideração, inclusive, algumas doenças, como hipertensão, diabetes, infarto, acidente vascular cerebral e outros, até tipos de câncer, né? Câncer de mama, câncer de intestino, existe relação com o sedentarismo. Isso é muito complicado, né? Porque, assim, é algo que a gente pode fazer, é algo que está ao nosso alcance, e a gente vai falar sobre isso, mas que às vezes a gente não faz e não pensa que isso vai trazer um grande impacto na vida, né? Exatamente. Esse planejamento de se colocar à disposição para fazer uma atividade física tem benefícios a curto, médio e longo prazo, e principalmente nessa questão de prevenção de doenças. E, Johnny, tem alguma recomendação de quantos minutos de atividade física a pessoa precisa fazer por semana para deixar de ser sedentária? Sim, a Organização Mundial de Saúde ela relata, né, que indivíduos adultos eles precisam fazer de 150 a 300 minutos. Já crianças, o indicado é que seja de 60 minutos por dia, nível moderado ali, para um nível um pouco mais avançado. É interessante, Arela, a gente lembrar que são 150 minutos a 300, como o Johnny falou, é numa semana. Então, dá para dividir e deixar isso fracionado, né, para que haja uma constância, né, Johnny? Essa constância é importante para o nosso corpo. E quem nunca fez exercício, como que ela pode começar a fazer o exercício? Você pode dar uma dica pra gente, Johnny? Sim, o importante é sempre respeitar, né? As fases iniciais, acontecem várias adaptações no corpo quando você inicia, né? Como a gente tem falado aqui, é importante você respeitar as articulações, respeitar os tendões, respeitar ali a musculatura que está ali envolvida, para que essa pessoa ela não venha começar e venha se lesionar. Então, começa com caminhada um pouco mais curta, com alongamento, com exercícios que são leves a princípio, né? Após ali uma faixa de até 12 semanas, você já pode evoluir nesse exercício aí depois. Você falou uma coisa interessante quando a gente estava conversando antes sobre o subir escada, não foi? Sim. De começar, às vezes, subindo a escada, que às vezes a pessoa mora num segundo, terceiro andar, num prédio, e aí usa sempre o elevador, né? Às vezes começar subindo um pouquinho de escada, ainda que não seja todos os andares, isso é legal também, né? Sim, inclusive para quem às vezes não tem tempo de fazer um aeróbio prolongado, né? Uma caminhada prolongada, uma corrida ou algo do tipo,
é importante você colocar a atividade do dia a dia, né? Subir escada, varrer uma casa, agachar dentro de casa, andar às vezes para ir até um comércio, alguma coisa do tipo, para você começar a aumentar o seu índice de atividade física durante o dia a dia. Exato. A ideia, eu acho que é aproveitar todos os momentos. Aproveitando todas as oportunidades de gastar um pouquinho mais de energia, né? Às vezes, a subir escada, vai fazer vou fazer uma compra, não, vou a pé, vou na padaria, vou a pé, para tentar gastar aquela energia e não deixar acumular, né? Concordo. E aí, nesse começo, às vezes pode ter algum mal-estar, né? O que você nos diz sobre isso? Isso é muito importante. O nosso espectador que está nos assistindo, o nosso objetivo é trazer informação, mas com segurança. Se a pessoa tem o interesse de começar uma atividade física, se atente também aos sintomas. Johnny falou aqui de articulações, né, respeitando os nossos limites. Se nós temos uma situação, o nosso espectador vai começar uma atividade física, mas sentiu dor no peito, sentiu mal-estar, desconforto, calma, não é a hora disso. Procurar assistência médica, procurar uma ajuda profissional para poder orientar e às vezes até dar um diagnóstico, às vezes já tem uma doença instalada e não é momento de fazer atividade física. Então, se tiver sintoma, não é o momento. Sintoma, aí a gente procura a assistência ideal, assistência profissional e depois está liberado, né? E caminhar já é considerado um exercício físico? Sim, caminhada é. É sempre importante a gente lembrar que o caminhar, ele é o básico que cada pessoa precisa ter. Você às vezes não tem capacidade, não tem condição de ir até um espaço, de ter uma estrutura, pode começar a caminhar sim. É uma atividade aeróbia, muito importante, tem adaptações cardiovasculares surpreendentes e vai ajudar muito nesse processo aí para quem quer sair do sedentarismo. Mas qualquer caminhada não, né? Tem que ter um ritmozinho também, né? Não é passear no shopping. Não, a gente começa a falar aí daquela caminhada moderada a vigorosa, né? Não pode ser aquela caminhada nem muito pesada, mas também não pode ser aquela caminhada muito lenta, né? Aquela que às vezes a pessoa está caminhando, olhando o celular, olhando para o que está passando na hora, não. Tem que ser uma caminhada um pouco mais avançada, um pouquinho. E qual é a diferença entre exercício físico e atividade física? Você pode nos explicar? Então, atividade física é aquilo que a gente faz em casa, o varrer, o abaixar, o subir escada, o andar. Agora, o exercício ele já é algo mais planejado, mais estruturado, requer de um profissional para poder te preparar para realizar aquilo dali, né? Então, quando a gente fala de atividade física, você pode sim caminhar, correr, pode. Agora, quando você quer criar uma rotina de corrida, uma rotina de exercícios, você precisa de uma orientação profissional para estar te ajudando ali. Entendi. Então não é necessário ir para academia para fazer exercício. A gente consegue fazer exercício com qualidade dentro da nossa casa ou em outro local, não é isso? Então, a gente fala hoje que a academia, quando fala em exercício de força, a gente pensa logo em academia. Mas a gente tem pilates, tem um trabalho funcional, tem um exercício que você pode fazer com o peso do seu corpo dentro de casa. E quando a gente fala em exercício de força, a gente tem que gerar força. Porque a força, com o passar dos anos, principalmente a partir dos 30 anos, a tendência é a gente perder, ter uma queda de massa muscular brusca. E com isso a gente precisa trabalhar essa musculatura que está se perdendo aí. Então, assim, pode fazer na academia? Pode, mas pode também fazer dentro de casa. Não há nenhuma objeção quanto a isso, não. E o que é necessário, Hugo, para a gente também manter uma boa saúde enquanto a gente faz exercício? A gente não pode esquecer de algumas coisas, né? Por exemplo, hidratação, a observação da posição correta. Exato. Quando a gente tem uma orientação profissional ali do lado, experiente, para orientar, ótimo. Se não tem, é fazer aquilo que está ao seu alcance, fazer todo dia, constantemente. Lembrar sempre de se alimentar, beber água antes, durante e depois do treino.
né? Procurar exercer uma rotina quanto àquilo ali. Eu acho que isso daí é um bom passo para começar. E quem tem problema de coluna, pode se exercitar? Você pode nos falar, Hugo? Olha, deve se exercitar. Veja bem, nossa coluna vertebral é um dos projetos arquitetônicos mais lindos de Deus, porque ela é feita de ossos, de ligamentos, de líquido articular e musculatura. Então, toda vez que eu tenho um processo de desgaste articular, o que eu preciso fazer? Eu preciso reforçar o outro lado. Então, a musculatura precisa estar reforçada. Então, às vezes, a gente tem aquele paciente, né, aquela pessoa que a gente está acompanhando, que tem um problema ali nas articulações, ela precisa ter a musculatura reforçada para que aquela coluna continue mantendo a função. Não é isso, John? Com certeza. Há muito tempo que a gente já consegue ver, né, nos trabalhos científicos que a dor na coluna, antigamente o pessoal fazia repouso. Hoje já não se faz mais repouso quando você sente dor. O ideal é justamente você trabalhar em cima da dor para você melhorar e retomar a função daquilo. Quando a gente fala de dor na coluna, a gente tem um quadril que fica um pouco mais embaixo, que ajuda ali aquela musculatura que fica em volta da coluna. Então, quando você vai começar um exercício, uma musculação, algo do tipo, você precisa dar força a esse quadril. Por isso que eu falei aqui que a gente não começa de qualquer forma e precisa de uma orientação profissional. Por quê? A gente tem que dar estabilização e mobilidade a esse quadril. Porque quando a gente equilibra isso, você tira e alivia essa coluna lá em cima. Muito bom. E tem alguns exercícios mais recomendados para quem tem problema de coluna? Todos os exercícios que trabalham o equilíbrio do quadril. Principalmente a musculatura ali dos glúteos ali é muito importante, lembrando que glúteo não é só estética, mas ele fala também sobre a saúde da coluna. A gente também tem a musculatura da coxa ali, né, o quadríceps, que é o principal ali, a parte da frente da coxa, que auxilia no mecanismo da marcha. Também tem a panturrilha também, porque quando eu falo hoje em dor na coluna ou em qualquer tipo de disfunção muscular ou articular, eu tenho que ter uma função de absorção na hora que eu ando. E com isso eu preciso trabalhar essas 3 musculaturas, porque elas vão auxiliar e você vai sofrer menos impacto e você vai gerar mais saúde para a coluna. E para dor no joelho, há alguma recomendação de exercício? Então, disfunção é sempre disfunção. E às vezes a coluna vai sentir, às vezes o joelho vai sentir, às vezes o tornozelo ou o quadril vai sentir. Então, assim, para você começar, fortaleça sempre essas 3 musculaturas: glúteo, quadríceps e panturrilha. Principalmente a fase que você desce. Exemplo, eu vou fortalecer um agachamento subindo também, mas a parte descendo, a gente fala sobre absorção. Absorção, que hoje o que gera impacto no joelho, no quadril, no tornozelo, na coluna, é a absorção. Então, a musculatura que vai segurar aquilo dali é a musculatura que vai absorver. Então, qual é o importante a gente treinar hoje? Fazer bastante exercícios que fortaleçam as pernas e o principal, que a gente fala muito hoje, que é o core, que compõe o glúteo também, mas também toda a reestrutura abdominal. É interessante a gente lembrar que quando eu falo de joelho, ali tem 2 articulações, né, que a gente chama são os meniscos, né, que são os discos, que vão proteger a articulação. Eles não podem receber mais impacto do que eles já estão sofrendo. Já está com dor, é porque já teve um desgaste, já teve uma disfunção. Então, a gente evita sobrecarregar aquela articulação. Então, caminhada, acho que poderia ser substituído por uma bicicleta, um elíptico, alguma coisa mais que gera menos impacto ali, até que aquela lesão ali seja tratada e você volte a extrair tudo que aquela articulação pode entregar, né? Isso mesmo. Então, assim, existem alguns exercícios que a gente consegue diminuir o impacto. Por exemplo, uma natação, uma hidroginástica, que é uma coisa que eu tenho menos impacto e menos sobrecarga naquela articulação. Eu acho que quem está nos assistindo vai entender melhor, né? Poxa, entre eu estar dentro da água,
O que é interessante de eu estar dentro da água numa hidroginástica? Que eu zero o fator de gravidade, né? Você fica totalmente leve, então a articulação também recebe essa leveza. Não é isso, John? Isso, lembrando também que essa questão que o Dr. Hugo falou é muito importante quando eu falo do elíptico, da bicicleta, porque isso fortalece a musculatura da coxa, né? A água ela vai ajudar bastante, sim, né? A pessoa a se movimentar, continuar ali fazendo o movimento, porque ninguém merece treinar, fazer exercício sentindo dor. Então, Exato. é muito importante o corpo ele permanecer em movimento, e a água ela vai ajudar bastante nisso, né? Mas quando eu falo em fortalecimento, ali a gente tem o elíptico, ali, o transporte que a gente diz, né? E a bicicleta, que vão ajudar bastante. Esse nome que não me veio na cabeça, transporte. Então, e a gente tem visto hoje em dia um número grande de crianças e adolescentes sedentários. Isso é um problema muito grande, afeta muito a saúde deles, não é isso, Johnny? Sim, com o tempo a gente consegue ver que as telas têm tomado, né, a infância das crianças. E quanto mais essa criança ela venha a praticar, a ter experiências com a prática física, com o brincar, mais ela vai conseguir desenvolver, né, a parte motora dela, e mais à frente ela vai conseguir ter massa muscular suficiente. Porque na nossa infância e na nossa adolescência que nós construímos ali a nossa musculatura para que lá na frente, a gente chama isso de histórico muscular, né? Lá na frente a gente tenha uma quantidade de músculo suficiente. E quando eu olho lá para frente, eu lembro muito de uma reabilitação de um idoso, eu lembro muito de uma reabilitação de uma pessoa lesionada, porque isso influencia muito. Então, a gente planta lá atrás para colher lá na frente. Isso é interessante demais, Ariela, porque a velhice de amanhã está sendo construída hoje. Então, as crianças, elas precisam ser incentivadas ao exercício e elas precisam ser desmotivadas a esse excesso de tela, que é o que nós temos visto. Porque esse excesso de tela está relacionado a distúrbio de comportamento, obesidade, ansiedade. Nós temos visto isso na população em geral. Então, nós precisamos chamar a atenção de quem nos escuta agora, porque nós precisamos desmotivar o uso e incentivar a criança desde o início a fazer atividade física, né? Porque ela precisa construir uma memória muscular, né? Eu posso dizer esse termo, né? A memória muscular que vai ser usada lá quando se tornar um jovem, um adulto e um idoso. Tudo que está sendo construído hoje é para usar amanhã. Então, a gente pode dizer que desde o nascimento, desde o início da vida da criança, a gente pode estimular algum tipo de atividade, né? Algum tipo de exercício, não necessariamente uma academia, um esporte, mas a gente pode estimular. Então, é o brincar, às vezes jogando uma bolinha que a criança vai buscar, ou a criança que está engatinhando, você joga um brinquedinho, ele vai buscar. Exato. Isso, eu acho que isso ajuda bastante, né? Ariela, isso é muito interessante porque quando a gente fala de desenvolvimento neuropsicomotor da criança, que a gente fala, desde o nascimento, desde quando ela sai do ventre, ela já está sendo treinada. O primeiro treino é o treino de respirar, porque ela não sabe e agora ela precisa fazer. E depois ela começa ali com uns 2 meses a sustentar a cabeça. Aquilo ali, colocar a criança de bruço ali para tentar fazer ela olhar para um lado, para o outro, aquilo ali já é o primeiro exercício dela. Sim. E depois com 3 meses ela vai sustentar o corpo, com 6 meses ela vai fazer tanto exercício que ela vai conseguir sentar. Então a criança está sendo estimulada desde o nascimento. Mas é importante a gente informar os pais, porque tem uma fase em que essa criança ela pode perder esses estímulos. E é aí que entra o perigo, né? É aí que entra o sedentarismo, as telas. É nessa hora que a gente começa a perder o jogo. Interessante que quem nos assiste identificar esse momento para agir precocemente e não deixar
essa criança vai virar um novo sedentário. Qual a alimentação adequada para antes de praticar atividade física? Tem algo especial que tem que ser alimentado? Tem um tipo de pré-treino que tem que ser feito? Esse termo está em alta, Tá né? em alta, Pré-treino. exatamente. Mas olha, se o indivíduo que está querendo fazer atividade física, ele faz todas as refeições, bebe bastante água, tem um sono de qualidade, não existe a necessidade de comer alguma coisa antes do treino. Isso daí já caiu por terra, né? Mas, se a pessoa sente a necessidade de comer, porque se sente fraca, porque não tem um desempenho bom no treino, aí sim a gente pode lançar mão de alguma alimentação, né? Interessante é sempre a gente lembrar, né, de não comer muito em cima dos treinos, porque influencia muito a hora do exercício, uma hora de muita fadiga, e com isso, grande parte das pessoas que insistem em comer em cima do horário, elas acabam passando mal. Então, é importante estar utilizando também bastante carboidrato e proteína antes dos treinos, né, nas refeições diárias, inclusive, para evitar que na hora do treino venha a ter uma hipoglicemia, uma hipotensão e por aí vai. Então, assim, como não tem algo muito substancial, então ele tem que ser com uma alimentação um pouco mais leve, né? É isso. Não deve Isso. comer uma feijoada, por exemplo, Não, antes nem de pensar. malhar. Isso, Exato. não. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque as pessoas às vezes acabam de almoçar, por exemplo, e vão praticar exercício. E é uma das refeições mais fortes que nós temos no dia, né? Sim. Tanto o almoço quanto a janta. Então, foi treinar, come algo mais leve, uma banana da terra junto com um ovo, tenta encaixar uma proteína e um carboidrato que vai adiantar e vai te ajudar muito nessa hora ali. A gente pode colocar aí, Ariela, para quem está nos assistindo, umas refeições aí práticas que não são tão pesadas, mas que vão dar energia suficiente para o treino. Por exemplo, comer frutas da estação, fruta que tem ali e vai te dar um pouquinho de açúcar, vai te dar energia, vai ter um bom desempenho no treino. Mas, por exemplo, uma banana com mel, doce de leite, essas coisas, isso daí tá bem alta, tá bem na moda, Sim. né? E antigamente era errado, né? Porque tem que comer proteína, tem que comer de tudo, não sei o que, fazer uma boa refeição antes do treino. A gente já viu que não é isso. A gente tem que dar objetivo e colocar ali um carboidrato que seja de absorção rápida, para que aquele açúcar chegue na circulação e seja usado imediatamente. Doutor Hugo, diabéticos têm alguma recomendação especial também sobre pré-treino, essas coisas? Então, a gente colocou alguns exemplos práticos aqui, mas a gente está falando para uma população geral que está nos assistindo. Mas, se quem está nos assistindo é diabético e quero saber qual é a recomendação para mim que tem diabetes, olha, precisa passar por um profissional. Por quê? Porque o exercício físico, por si só, ele já é um dos pilares do tratamento do diabetes. Então, existe uma tendência dessa glicemia, né, desse açúcar no sangue, normalizar, cair e ajudar no tratamento. Então, esse tratamento precisa estar alinhado com o profissional médico para que não haja nenhuma intercorrência e a pessoa abra mão do exercício. Então, é interessante eu como profissional, o Johnny como profissional, a gente recomendar que o diabético faça essa consulta, esse acompanhamento antes e durante, né, essa trajetória do exercício físico. Isso aí é bom ele fazer o tratamento e o acompanhamento junto com o médico que cuida da glicemia, mas também com um nutricionista, né, que pode ajudar, se possível, a melhorar o tipo de alimentação que ele vai ter ao longo do dia, para que ele não tenha nenhum problema no exercício físico com a diabetes, com a glicemia dele, não é isso? Exatamente, Ariela. E para já chamar o nosso espectador para os próximos programas, nós estamos trazendo, né, outros profissionais para que a gente comece a trazer mais informações de forma prática, de nutrição inteligente, de hábitos de sono, né? Esse programa é o Viver com Saúde e é isso que nós queremos trazer para a nossa população, para quem está nos assistindo.
Então, a gente espera nas próximas vezes trazer essas informações gerais, né, para que a gente possa viver com saúde. Exatamente. Eu agradeço a você, Johnny, pela sua Obrigado. participação. Acho que foram muito importantes os comentários, as dicas que você passou. Também ao Dr. Hugo pela participação mais uma vez. Espero que a gente possa fazer novos programas. Eu acho que tem muitos temas ricos que podem ajudar os nossos irmãos, os nossos telespectadores a viverem com saúde, a terem uma qualidade de vida melhor, a se prepararem para uma velhice mais adequada, de forma mais saudável. Então, assim, agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Eu queria até deixar um convite para quem nos assiste. Se quiser deixar a sugestão, né, Ariela, de próximos Isso. temas, nós vamos acatar, nós vamos tentar trazer profissionais para que o Viver com Saúde possa ajudar todos os nossos espectadores. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, nós estamos à disposição. Muito obrigado também. Eu estou sempre à disposição de vocês. É sempre importante levar a informação que fala de saúde, principalmente para os irmãos. Agradeço também a você, telespectador, que tem nos assistido, que tem comentado e curtido o nosso conteúdo. Convido a continuarem assistindo e a viver com saúde.